E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar com uma aulinha, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos ver as definições, a parte inicial, né? Um assunto que cai bastante nas provinhas, então é um assunto bem importante. Bem, como é um triângulo retângulo, só recordando, o triângulo retângulo possui um ângulo reto, perfeito? Então, olha só, imagine que eu tenho o triângulo ABC, onde ele é reto em B, perpendicular, onde eu tenho os lados A, B e C. Só recordando, todo triângulo retângulo possui a hipotenusa, que é o maior lado, no caso A, e os catetos B e C. Lembrando sempre que, para você lembrar da hipotenusa, é só você ver o ângulo, o lado oposto ao ângulo de 90. Então aqui, ó, o ângulo de 90 está no B, quem está oposto ao ângulo B é o lado A, então ele é minha hipotenusa. E os lados entre esse ângulo de 90 vão ser chamados de catetos, perfeito? Quais são as razões trigonométricas? Você tem seno, cosseno e tangente. Antes da gente aplicar na questão, vamos só ver o que é cada um. Seno é o cateto oposto ao ângulo sobre hipotenusa. Cosseno, lembra de coladinho do lado, é cateto adjacente sobre hipotenusa. A tangente, ela é uma situação um pouco diferente. A tangente, na verdade, é seno sobre cosseno. Se eu dividisse essas duas equações, eu tenho alguém comum, que é a hipotenusa, vê se não é. Então, se eu dividisse seno por cosseno, essa hipotenusa iria embora. E o que sobraria? Tangente seria cateto oposto sobre cateto adjacente. Sempre relacionando ao ângulo que você está analisando. Perfeito? Tudo bem? Então, olha só. Imagine que eu tenha o ângulo de 90, alfa e beta. Eu queira calcular seno, cosseno e tangente em relação ao que eu falei anteriormente com esses ângulos. Então, veja só. Seno de alfa, pela definição, é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, quem seria o cateto oposto ao alfa? É só você ver quem está oposto ao ângulo. Ó. Que lado é esse? B. Então, ficaria B sobre hipotenusa A. Então, seno de alfa é B sobre A. Analisando pelo cosseno, cateto adjacente, olha lá, ó, o cateto que está do ladinho, ó, adjacente quer dizer ao lado, ó, pertinho, sobre hipotenusa. Então, ficaria C sobre A. E a tangente, ela vai ser trabalhada como sendo o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, ficaria B sobre C. Tudo bem? Eu analisei as duas porque você vai achar uma coisa legal. Porque se você fizer a mesma coisa para o outro, olha que interessante. Eu vou começar pelo cosseno para você perceber uma coisa legal. Quando eu faço cosseno de beta, eu tenho a seguinte relação. Lembrando, cosseno é cateto adjacente. Olha o prefixo ad. Do lado, ó, B, hipotenusa A. Tudo bem? O seno, cateto oposto, C, sobre hipotenusa A. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, C sobre B. Se você observa os dois, tem uma impressão que tem termos semelhantes. Olha que eu coloquei, seno de alfa, B sobre A. Quem é o cosseno de beta? Também é B sobre A. Essa relação não é à toa. Olha só, cosseno de alfa, C sobre A. E o seno de beta? C sobre A. Sempre quando você estiver trabalhando com ângulos complementares, como assim complementares? Só lembrando, ângulos complementares é aquele que a soma dá 90 graus. Ó, aqui é 90. Se tudo tem que dar 180, alfa mais beta vale quanto? Aqui, ó, vou botar aqui do ladinho, ó. Alfa mais beta vale 90 graus. Isso significa que eles são complementares. O que é um ângulo ser complementar ao outro? É o quanto falta para 90. Então, se aqui é 30, aqui seria 60. Se aqui é 45, aqui seria 45. Então, toda vez que você estiver diante de um triângulo retângulo, o seno de um ângulo será o cosseno do outro. Vou escrever isso só para você ter, ó. Seno de alfa vai ser igual ao cosseno de 90 menos alfa. Então, o que eu estou querendo dizer? O seno de um ângulo, ele vai ser igual ao cosseno do seu complementar. Como assim? Como assim, pessoal? Olha só.
Se eu botasse aqui, ó, seno de 30. Quando você pega o alfa 30, ao subtrair aqui, ó, 90 menos 30 dá quanto? Tô escutando, olha lá, 60. Então fica cosseno de 60. Ah, então significa que o seno de 30 tem o mesmo valor que o cosseno de 60. Um outro, 45. Seno de 45. 90 menos 45, 45. Então o seno de 45, ele tem o mesmo valor que o cosseno de 45. Por que isso aqui é legal? Porque na hora de você trabalhar os arcos notáveis, aqueles que mais caem e que você precisa saber, isso aqui faz você entender melhor. Claro que tem aquela musiquinha, né, que você provavelmente deve ter aprendido, mas eu quero te mostrar essa maneira mais legal de enxergar, né, no meu ponto de vista. Então veja só, seno, cosseno e tangente dos arcos notáveis 30, 45 e 60. O seno de 30, ele tem um valor de 1 sobre 2. Tá lá, seno de 30, meio. Pela definição que eu coloquei aqui embaixo, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Seno de 30 é o mesmo valor que o cosseno de 60. Então, cosseno de 60, 1 sobre 2. Bom, vamos trocar. Cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Só que o cosseno de um ângulo, ele é igual ao seno do seu complementar. Ah, então o cosseno de 30 tem o mesmo valor que o seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. O mais legal é 45. Se você souber um, consequentemente você já sabe o outro. Porque o seno de 45 tem o mesmo valor que o seu cosseno. Então, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Olha que legal, o cosseno de 45 também vai ser quanto? Raiz de 2 sobre 2. Eles são exatamente iguais. Para saber a tangente, você pode gravar. Mas se você só lembrar de seno e cosseno, fica feliz. Como é que eu consegui encontrar na tangente cateto oposto sobre cateto adjacente? Eu peguei o seno e dividi pelo cosseno. Ah, então se você dividir o seno de 30 pelo cosseno de 30, você vai encontrar a tangente. Se você dividir isso aqui, ó, o 2 vai embora. Aí ficaria 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, você vai encontrar raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Então a tangente de 30 é só você pegar o seno e dividir pelo cosseno. Você vai encontrar 1 sobre raiz de 3, racionalizando raiz de 3 sobre 3. Aqui fica um pouquinho melhor, né? Se eu pego o seno e divido pelo cosseno e eles têm o mesmo valor, quando você divide dois números iguais, dá sempre quanto a resposta? 1. Então a tangente de 45 é 1. 60, raiz de 3 sobre 2 e meio. Olha lá, ó. Corto 2, ficaria raiz de 3 sobre 1, que é o raiz de 3. Então essas são as relações trigonométricas que você precisa saber para a sua prova. É importantíssimo você saber. Se for qualquer outro ângulo, sei lá, um seno de 20, seno de 80, ele tem que te dar alguma informação ou para você encontrar ou algum dado que você não é obrigado a saber. Mas esses aqui são fundamentais. Tendo por base essa ideia e os ângulos complementares, olha o OBSzinho. Esse triângulo é chamado de triângulo egípcio, perfeito? Por que ele é legal? Bom, imagine aqui, ó, 90, 30 e 60, e tem que ser dessa maneira, 90, 30 e 60. Só em vez de colocar dessa posição, eu coloquei em pé, mas não muda nada. Imagine que eu chame de A, ó, eu vou chamar de A o lado oposto ao ângulo de 90. Só lembrando, o lado oposto ao ângulo de 90 é quem? Hipotenusa, perfeito. Dá para eu descobrir quanto que vale os lados que seriam meus catetos, sem ter que fazer essas fórmulas de seno e cosseno. Que seria o quê? Se oposto a 90 é A, oposto a 30 sempre vai ser a hipotenusa, que é A, multiplicado por meio. Então, o que eu estou querendo dizer? Se oposto a 90 eu tenho um valor, oposto a 30 vai ser a metade desse valor. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Tudo bem? Oposto a 60 vai ser a própria hipotenusa, só que agora multiplicado por raiz de 3 sobre 2. Então sempre dá certo. Então se você tem a hipotenusa de um triângulo retângulo
e os ângulos é 30 e 60, oposto a 30 é metade da hipotenusa, oposto a 60 vai ser a metade raiz de 3. Sempre vai funcionar, porque a gente vai trabalhar com o seno, né? O seno de 30 é meio e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então a gente aplica esses valores. Vamos tentar, de uma maneira legal, resolver essa questão, te mostrando como é que você aplica isso e, de repente, de uma maneira mais rápida, você consegue resolver pelo triângulo egípcio. Tudo bem? Então, imagina o seguinte, triângulo ABC, onde ele me dá a hipotenusa lá, oposto a 90, e fala que os catetos é x e y, e o ângulo oposto a x é 30. Logo de cara, se você quisesse, você já poderia descobrir aqui, ó, que pela soma dos ângulos internos de todo o triângulo, que vale 180, ó, 90 mais 30, 120, falta 60. Então, se ele não me formasse, daria para descobrir. Aqui você tem milhares de formas de você querer resolver. Lembra? Aqui eu resolvo seno, cosseno e tangente por beta, ou seno, cosseno e tangente por alfa. Você fica à vontade. Eu posso resolver tanto pelo 30 quanto pelo 60. Só tem que tomar cuidado que a única informação que ele me deu é a minha hipotenusa. Então eu teria que achar alguma relação que tenha hipotenusa. Ah lá, a tangente não tem. Então eu descarto inicialmente. Então eu vou fazer seno ou cosseno. Arbitrariamente, eu vou usar seno, tudo bem? Olha lá, ó. Seno de 30. Primeira coisa, antes de você colocar quanto que vale o seno de 30, vai pela definição. O que é seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Ah, então aqui, ó, seno de 30, ó. Cateto oposto, quem é o cateto oposto? X. Peraí, ó. X. Sobre hipotenusa que é quanto? 10. A partir do momento que você faz isso, aí você iguala, né? O que é seno de 30? Pela tabelinha, seno de 30, 1 meio. Então ficaria 1 sobre 2 igual x sobre 10. Multiplicando cruzado, olha lá, ó, multiplicando cruzado, você teria que 2x é igual a 10. O 2 multiplica, passa, dividindo, eu teria o x valendo quanto? Olha lá, valendo 5. Tudo bem? Então já sei que o meu x aqui, ó, esse meu x vale 5. Tudo bem? Agora, para eu achar o y, aí você fica à vontade. Como agora eu tenho o cateto oposto ou o cateto adjacente, dependendo do ângulo que você pega, eu posso fazer por qualquer uma das três. Vou fazer pelo cosseno de 30, só para a gente acabar fazendo pela outra relação trigonométrica. Cosseno de 30, qual é a definição? Lembra sempre de antes de você substituir e pela definição. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. 30, quem está do ladinho ao ângulo 30 lá, ó, é o y. Então ficaria y, hipotenusa, 10. Só cuidado, ó, o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 é igual a y sobre 10. Bom, multiplicando cruzado isso tudo, eu vou ter 2y igual a 10 raiz de 3. Bom, como eu estou com um pequeno espaço, toda equação eu posso simplificar pelo mesmo número, né? Como aqui eu estou vendo 2 e aqui eu estou vendo 10, dá para simplificar aqui, ó. Olha lá, simplifiquei. Então aqui ficaria 5, olha lá. Então significa que o meu y vai ser 5 raiz de 3. Bom, essa maneira é uma maneira bem legal, né? Se você quiser resolver por esse modo, você vai encontrar da mesma maneira. Mas lembra sempre, se eu estou vendo um triângulo e ele é 30 e consequentemente 60, você pode aplicar o triângulo egípcio. E faz sentido. Olha lá, ó. A hipotenusa vale 10. Oposto a 30 sempre vai ser o que em relação à hipotenusa? A metade. Qual é a metade de 10? 5. Perfeito? Agora, oposto a 60 vai ser o que? Oposto a 60? Vai ser hipotenusa, a metade dela, vezes raiz de 3. Ah, então aqui, ó. O que é 5 raiz de 3? É a metade da hipotenusa. Olha lá, ó. Quem é o y aqui, ó? Quem vai ser o y? Vai ser a metade da hipotenusa, que é 5, multiplicado por raiz de 3. Ah, então é verdade. Você sempre pode
aplicar essa relação de triângulo egípcio. Beleza, galera? Alguma dúvida? Só lembrando, claro, né, não tem dúvida, mas futuramente, né, a gente vai poder tirar mais dúvidas. Seno de alfa é igual o cosseno de 90 menos alfa. Isso aqui é muito importante, é a ideia geral, porque que esses ângulos aqui, ó, um é parecidinho com o outro. Beleza, gente? Forte abraço, até uma próxima.